E depois que você fala de um tema tão forte como é o caso de possessão demoníaca, diabólica, as pessoas vão querer saber como é que isso acontece, como é que esses demônios escolhem as suas vítimas. Essas, essas perguntas são um pouco difíceis de responder para a grande maioria, mas se perguntam de onde que vêm essas almas, esses demônios, entre aspas. E a resposta é clara e incisiva, tanto de católicos como de evangélicos, bem como também do vulgo, do populacho. A resposta é: essas almas, esses demônios, esses espíritos só podem vir do inferno. E aí fica uma grande pergunta que as pessoas têm feito através do WhatsApp, que a gente tem conversado com iniciados e iniciadas. O inferno existe? Vamos nós dar uma olhada na história, nos clássicos da religião e talvez, que sabe, da filosofia, da poesia, da literatura, para responder a uma pergunta tão grave e tão séria. Se o interessou, vem com a gente pro vídeo. Agora, olhando no olho, olho no olho, eu preciso fazer antes um breve desabafo. Eu procurei, antes de responder para vocês essa pergunta, se o inferno existe, vários conteúdos na internet, particularmente no YouTube, sobre o tema da existência do inferno. Até parar num podcast, eu acho que é esse o nome, de uma menina chamada Vaninha Lopes. Em determinado momento, o locutor, tão desinformado quanto ela, que é médium e que ganhou notoriedade porque participou de um programa na mídia, o umbral, o inferno existe, o umbral é um meio caminho para o inferno, e essa Vaninha Lopes, ela disse que ela falou dos umbrais, do local de tormento, e aí deixou evidente que o purgatório era o local de maiores tormentos. E quanto ao inferno, ela não falou nada. E eles ficaram tão desorientados quanto ela, desorientando eles, porque um cego guiando outro cego, os dois caem num buraco. E eu achei interessante o número de pessoas que estavam assistindo aquilo, não é? Um tolo já dizia Confúcio, tem sempre outro que o admira. O desabafo é: nós estamos num momento em que muita coisa se fala sobre o inferno, muita coisa se fala sobre satanismo, luciferianismo. E é interessante como vem aqui para falar com vocês sacerdotes que ficam falando e não citam fontes de forma nenhuma. Existem alguns que ainda viajam nessa questão da erudição, que é como, por exemplo, Jorge de Lúcifer. Mas a grande maioria fala de si. Tem um camarada aí, que não me lembro o nome, e que foi adventista do sétimo dia como eu, e ele tem vários seguidores e ele só fala lá o que acha, o que acha. Quando, se ele participasse da igreja adventista, ele teria que apresentar versículos bíblicos para fundamentar o que ele está dizendo. Mas se tornou luciferiano, então não precisa ter conhecimento nenhum. Basta ser burro mesmo. E as pessoas simplesmente aceitam as falácias, as invenções, as masturbações mentais que pessoas como este indivíduo e a Vaninha Lopes inventam e passam para vocês. Nós daqui do Templo de Alta Magia Estrela da Manhã, que participamos do segmento novo, feito há 3 anos, fundado por Zunão Vizir, que foi discípulo direto de Roberta e Erga Galdar, que não mais são satanistas, agora também viraram quimbandeira,
macumbeira e tudo que é eira, mas eu tive a honra de ser aprendiz dessas mulheres quando elas estavam realmente no auge do satanismo. E eram pessoas cultas, elas me ganharam por isso, porque elas buscavam fundamentar, certo? A maioria das vezes fundamentavam erroneamente, mas buscavam livros, buscavam estudar e pareciam pessoas sérias. Então, como que vocês podem adentrar essa história de satanismo, de luciferianismo, sem exigir dos sacerdotes erudição? Então, como eu estava falando, nós do Templo de Alta Magia Estrela da Manhã, através do seu fundador Zanoni Vizir, e com as reverências dadas a Lakshmi Premadeva e Évora Premadeva, e a sacerdotisa Narayana, que também é uma Prema Friga Nissaba, Kali Yuga, curtindo o respeito dessas mulheres e as reverenciando em resposta, é que nós buscamos nos aprofundar em cada tema para trazer para vocês só o milho da pipoca, só o mel do babalu, só o que realmente importa. Então, uma vez dito isto, feito esse desabafo, vamos ao vídeo, porque como dizia Azulão, pequeno não grande, é o cantor aqui de Caruaru, bafo de boca não há só ovo. E quem gosta de muita conversa é pai de moça. Se você pega um livro sério, como é o caso de Revolução Luciferiana, um livro que eu li já várias vezes, você vai ver o desgosto que o autor tem em relação aos mitos de Lúcifer Satã, particularmente ao desserviço, segundo ele, que autores como Newton, que escreveu Paraíso Perdido, que é justamente a batalha de Lúcifer contra o Criador, e Dante, que iria escrever a Divina Comédia, que nós vamos falar também daqui a pouco. Ele diz que é um desserviço porque eles criaram o inferno. E tiveram, uma vez que criaram o inferno, tiveram que colocar o anjo decaído, no caso Lúcifer, para morar lá, embora só se fale de Lúcifer uma e simplesmente uma vez no capítulo 14 da Bíblia de Isaías. Então depois não iria mais falar em Lúcifer. Ele lamenta todo essas mentiras que foram feitas em derredor do, entre aspas, pai da mentira, para fundamentá-lo como rei dos infernos, e deplora a posição desses escritores aí citados. O caso de Milton, quando iria escrever Paraíso Perdido, e Dante, o Florentino, quando iria escrever a Divina Comédia. Entretanto, para ser honesto com vocês, com nossos ouvintes, com aquelas pessoas que também assistiram, leram a Divina Comédia, leram ou tiveram uma passada, mesmo assim por cima, de Paraíso Perdido, de Milton, e se aprofundaram no livro Revolução Luciferiana. Eu simplesmente venho aqui para dizer que o autor se perdeu em alguns pontos. O inferno não é criação de Dante e não é criação de Milton. Para terror generalizado daqueles que desacreditam desses espaços dos infinitos de tortura, os Vedas, e que foram bem traduzidos para o inglês por sua divina graça, Shiva Prabhupada Maharaj, e naturalmente traduzido para o português pelos seus acólitos, nos diz claramente em um determinado canto do Srimad Bhagavatam o que seria o inferno. Então, ele diz que as pessoas que gostam de praticar, por exemplo, um dos exemplos, sexualidade suja,
E aí não tem como a gente não se lembrar do último caso entre o personal e o mendigo de rua, né? O morador de rua. E tivemos que falar aí sobre essa filia, essa distorção mental chamada hiparofilia, em que o ser humano sente atração por indivíduos que fogem completamente das regras do asseio, simplesmente sentem atração. É esse sexo sujo, segundo o Srimad Bhagavatam, bem como a sodomia, entre outros, e nos é apresentado assim, quando essas almas elas descorporificam, elas desencarnam, então elas vão cair exatamente num banhado infinito de barrões, de porcos. E uma vez estando lá, esse indivíduo que o mano fura aqui, ele fica sem querer se alimentar do monte de lavagem, de comida suja, azeda, que caem de bueiros, que se derramam naquele mundo infindo de porcos e porcas. Mas uma vez que a fome busca devorar, e ele não tendo outra forma de viver, ele vai se alimentar daquele lodo, daquela lama, daquela sujeira. E uma vez, quando ele bebe e que ele come, ele se alimenta daquela sujeira e bebe das águas dos esgotos. Uma vez assim alimentado e fortificado, o indivíduo sente falta de sexo. Toda vez que o ventre, né, está cheio, né, que o indivíduo se sente forte, então a necessidade sexual surge. Todavia ele olha em milhares e milhares de quilômetros, ele não vê fêmea, não vê mulher. E aí necessário é que ele dispute com os porcos líderes a posse de uma daquelas porquinhas. E aí ele começa a ter relações com essa porca. E tendo relações com essa porca, o seu perispírito, né, a sua forma astral, começa agora também a levá-lo a ter uma forma suína. Logo, logo, esse indivíduo estará sendo confundido com os porcos, porco que é, se alimentando como porco, bebendo como porco, tendo relação com o porco. O indivíduo, aos poucos, o seu perispírito lhe toma essa forma. E agora, sem consciência, esquecido dos desejos, digamos assim, humanos, dos detalhes da humanidade, das delícias que é ir num parque, no supermercado, quando você tem dinheiro, de viagens, do bate-papo com os amigos, esse indivíduo, pois, se torna, como nós falamos, um quadrúpede. E agora ele precisa reencarnar. E para reencarnar, ele precisa de um útero que lhe seja compatível. Então, a sua alma é transformada em pingos de chuva, é colocado em pingos de chuva e sobre a atmosfera. Então, quando chove, aquelas almas caem exatamente em grãos na terra, e é por isso que em dias especiais, chamado Ekadasi, os indianos, os Hare Krishna, budistas, etc., não se alimentam de grãos, porque é exatamente nesse dia de Ekadasi que essas almas demoníacas irão fecundar o grão. E é claro, essa pessoa, né, essa pessoa que agora é suína, ela precisa de um ventre à altura. E aí, claro, ele vai nascer de uma mãe porca, nasce como um barrão, nasce como um porquinho. E a essa lei é chamada de paligenesia. E ela não somente leva à evolução,
como a evolução da alma. O Srimad Bhagavatam, bem como o Bhagavad Gita, como ele é, do citado autor Srila Prabhupada Maharaj, diz que para alcançar a forma humana é preciso passar por milhares e milhares de vidas, do inseto ao ser humano. Então, esse indivíduo que perdeu a alma e agora tornou-se um porquinho, ele também vai ter que lutar milhares e milhares de anos até de novo ter a oportunidade da forma humana. E esse inferno que nós falamos, em que as almas são moldadas para renascer de acordo com as suas qualidades, seus desejos. Se violento, pode nascer como tigre; se sujo, nascer como um porco. Esse inferno, ele é dominado por um ser chamado Dhyamaraja. Dhyamaraja não é, pois, o inimigo de Mahavishnu, de Deus, mas um dos seus servos que vem a lhe cumprir a vontade. Então é isso que está escrito nos Vedas em relação à questão dos mundos infernos. Esse mesmo tema iria surgir anos mais tarde através da filosofia, né, do pai da filosofia, junto com Aristóteles, Platão. Então, Platão, em um livro chamado Banquete, creio eu, se não for, vocês podem chegar aqui e corrigir, mas o que vale é a ideia, fala exatamente sobre isso, de indivíduos que, tendo determinadas naturezas, renascem, né? Renascem através, é claro, da reencarnação em animais ou outros seres, em águia, em touro, em boi, em tigre, em leão, em búfalo, de acordo com a sua emotividade. É exatamente essa emotividade, esses pensamentos, né, esse sentimento, que na hora da morte transformam o ser, não é, justamente em um animal. Ou seja, o próprio Platão iria aproveitar isso no livro citado, por exemplo, o Banquete, citei como o Banquete, nessa paligenesia, né, essa questão da involução da alma. E isso é interessante porque, como nós falamos, Platão é um dos pais da filosofia moderna. Saído do Egito e trazendo, segundo a Bíblia, seu povo para a terra que iria manar leite e mel, Moshiach, ou Moisés, iria trazer também grandes conhecimentos e aí recebidos da própria divindade, de Jeová. E esse conhecimento ia ser chamado Kabbalah. Para muitas pessoas, o grande interesse bíblico ali no Pentateuco seria a lei moral que foi escrito primeiro pela divindade, pelo próprio Deus, escreveu em uma pedra azul os 10 mandamentos. Ele escreveu de um jeito, segundo conta o Midrash, que é um dos livros da tradição oral judaica, que eram escritos em letras que podia ser vista de todos os lados, em pedras quadradas, escrita pelo próprio dedo de Deus, de uma maneira divina. Essas primeiras tábuas da lei foi entregue a Moisés, que as quebrou quando viu o povo venerando o bezerro de ouro. Então Moisés precisa voltar, ficar mais 40 dias e 40 noites com Jeová, e agora não é mais Deus que imprime nas tábuas os 10 mandamentos, mas é o próprio Moisés que confecciona essas tábuas e escreve com sua própria mão o que Jeová, o Criador, iria lhe ditar. Então, existe uma grande diferença entre os 10 mandamentos escritos por Deus
cujas tábuas Moshiach quebrou, e há outras que ele fez depois. Me parecem que há um pouco de uma pequena mudança, uma sensível mudança entre as primeiras tábuas escritas pela própria divindade e aquelas copiadas por Moisés. Me parece que o Jeová se decepcionou com as pessoas que esperavam a volta de Moshiach lá embaixo e fez algumas modificações em seus mandamentos. Mas isso é um assunto para cabalista. O que é interessante é que na Cabalá judaica, documento de grande conhecimento, não é? Enquanto aqui nós temos nos países ocidentais a Bíblia e as interpretações dadas por seus pastores, as masturbações intelectuais, formando assim com uma Bíblia só milhares e milhares de denominações. Lá na Judéia existem livros que são somente escritos por verdadeiros inspirados. Temos aí o Talmud, que é a tradição oral que agora precisou ser escrita. Temos o Midrash, temos o Zohar, além do Torá. E eles não aceitam os evangelhos e nem as cartas de Paulo. O Torá, como todo mundo sabe, são os livros do Velho Testamento. E 5 deles atribuídos a Moisés, nós podemos tê-los aqui em nossa Bíblia. Porém, na Cabalá fala de infernos. E o inferno da Cabalá, ele é separado exatamente em 7 círculos. E cada círculo é dedicado a um tipo de pecador. Então o indivíduo se voltou contra, naturalmente, a divindade, porque quebrou seus preceitos esses, que estão impressos na Torá, particularmente nas leis de Moisés, que é a lei moral, a lei civil, a lei cerimonial, como dizem bem os adventistas do sétimo dia. O que está escrito, os preceitos escritos no Midrash, as revelações dos sábios no Talmud, e por aí vai. Então o indivíduo praticou esses 7 tipos de pecado, um dos 7. E na morte, eles são enviados, esses pecadores, esses transgressores, para um determinado anjo supremo que comanda o mundo, esse mundo infernal, que é dividido em 7 círculos, e esse anjo entrega essa pessoa para um daqueles anjos que domina um daqueles 7 círculos, podendo um indivíduo transgressor passar por 2, 3 ou mais círculos infernais e até perder a sua alma imortal. Então, como nós podemos ver, não é, como disse o autor do Revolução Luciferiana, livro que eu aprecio muito, o inferno não é uma criação de Dante. Ele não é uma criação de Milton. Ele não é uma criação de mentes doentias, como o autor iria dizer. Mas ele vem através do tempo, e todas as doutrinas clássicas, as nações clássicas, como China antiga, como Egito, como Grécia, e como nós falamos, a filosofia Vedanta, né, os indígenas ou os védicos, as pessoas védicas, elas já tinham essa tradição dos mundos infernais, né, desses mundos, dessas dimensões em que o indivíduo que se volta justamente contra a pessoa do Criador, contra a divindade suprema, ele é entregue justamente a esses indivíduos, a esses castigos, a esses devas, a esses anjos.
não é? E a alma pode se perder, ela pode morrer, não é? O que contradiz Sandy Júnior quando diz aquilo que não morre é imortal, né? Ou o que é imortal, melhor dizendo, não morre no final. E eles estão errados, porque a alma imortal, mas no sétimo círculo do inferno cabalístico, a alma morre sim no final. O poeta florentino chamado Dante Alighieri escreveria séculos mais tarde uma obra extraordinária que iria ficar sendo chamada de A Divina Comédia. A Divina Comédia é um livro dividido em 3 tomos. Isso aqui nós estamos vendo o primeiro, que é o inferno, purgatório e depois o paraíso. O inferno é o local de tormentos e, segundo Dante Alighieri, ele tem 9 círculos infernais e em cada círculo existe uma série de pecadores que fazem parte desses castigos. E, para descrédito de Vaninha Lopes, o livro dedicado ao purgatório fala simplesmente das almas neutras e inocentes que baixaram ao inferno, que inocentes no sentido de que não conheceram a palavra de Jesus de Nazaré, os seus evangelhos, e ali tem essas pessoas neutras e as crianças, não sendo, pois, o purgatório, viu, Vaninha Lopes, um local de grandes tormentos, como você se criticou no podcast, né? Lamentável como as pessoas dão ouvidos a gente assim, simplesmente porque teve uma mídia em determinado programa. Porque a merda que essa menina fala, sabe, ela calada seria simplesmente genial. Samael A1VO viria a plagiar, a imitar para o movimento gnóstico este livro, que é um plágio de um dos tomos de Dante. Inclusive, você pode olhar que as figuras, né, você também vai encontrar em A Divina Comédia, numa tradução melhor, que essa tradução aqui é muito pobre. É uma tradução de uma editora evangélica. Então temos aqui sim a inferno, sim a diabo, sim a karma. Acho que é a editora Nova Vida, a tradução é horrível. Samael A1VO iria trazer o que ele chama de mundos infernos, mundos intradimensionais, inclusive esse inferno, esses 9 círculos infernais que Dante fala, eles existiriam no interior aqui da Terra. Isso aí é um plágio, né, de Samael, cujo nome é dedicado no Zohar, livro dos Esplendores, a um demônio que foi esposo de Lilith. Uma coisa interessante, um camarada que se diz a reencarnação de Jesus ou de outros gurus superiores utilizar aí o nome de um demônio, Samael A1VO. O dogma e ritual de alta magia de Elifa Levi, bem como o segundo livro, História da Magia, e a posteriori, A Chave dos Grandes Mistérios, vai falar exatamente dessas traduções cabalísticas. E, naturalmente, a Cabalá iria falar de uma das ciências, uma ciência que vai justamente tomar conta do mundo aí no Brasil após Lula ou PT chegar à presidência, trazendo aí o comunismo e a posteriori a reencarnação. Então todos esses livros que nós falamos, Srimad Bhagavatam, Banquete, a República de Platão, se não falei, estou falando agora, a Kabbalah,
eles vêm falar diretamente, né, os Vedas, vêm falar diretamente da reencarnação como uma ciência, enquanto o julgamento final e a volta de Jesus receberão um determinado descrédito e desacreditando de alguma forma também muita coisa trazida aí pela Kabbalah, Kabbalah que traz a documentação da chegada do Messias, né, do Messias, que será conhecido no mundo cristão como o anticristo. Mas isso é uma conversa para outro vídeo. Aqui concluo dizendo que o nosso querido autor do livro Revolução Luciferiana foi infeliz nesse ponto em acreditar que o inferno, seja ele com 9 círculos, com 7 círculos, ou somente com a questão da transformação do ser humano em um animal, na evolução da alma, seria sonhos ou transtornos, né, mentais da parte desses poetas. Todavia, sempre, em todas as culturas, como nós falamos, chinesas, japonesas, em todas as culturas, sempre místicos de grande patente, homens inabaláveis pela fé e videntes extraordinários, sempre nos apresentaram o inferno, em qualquer nome que se dê a ele, né? Geena, Hades, Gabiron, ou Geberon, como se diz no Kabbalah, né? Esses mundos infernos é uma realidade. E eles não existem, não é? Ele não existe, porque o que existe nasce, cresce e morre. Tudo que a gente vê, ele é real, como é real a divindade, como é real Lúcifer, como é real os daemons de Goécia. E nós que passamos pela vida, que nascemos, morremos, nascemos, reproduzimos, crescemos, morremos, não necessariamente nessa ordem, nós apenas existimos. Espero ter dado uma contribuição. Qualquer coisa, entre em contato. Se for sério, se vier com frescura, eu bloqueio. Se vier com fotozinhos, como o pessoal está vindo aí, o Coringa. Se vier frescar, eu vou logo dizer. Se quer frescar, fresque, mas não fique frescando não, tá bom? Entre em contato conosco. Você está no canal A Casa de Satã. Nós fazemos tarô, baralho cigano e trabalhos sérios de magia. Então,